Hello, enfermagem brasileira! Aqui é Kelly Rogers, eu sou enfermeira canadense que ajuda você, enfermeira e técnica de enfermagem, a validar o seu diploma aqui nas terras geladas. Se você já está interessado, o que você tem que fazer? Deixa aquele like maroto, ativa o sininho e comece agora a me seguir nas redes sociais para você não perder nadinha sobre o seu processo de validação aqui no Canadá. E roda a vinheta! Gente, o tema de hoje é como foi que eu conheci o meu marido gringo? Muita gente me pergunta, como foi que você conheceu esse homem, Kelly? E aí eu vou contar tudinho pra vocês, tá? Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Antes de vir pro Canadá, eu morava em Copacabana. E como muita gente já sabe, que me acompanha, sabe que como enfermeira, eu trabalhava em 3 empregos antes de vir para o Canadá. A minha filhinha, quando nós saímos do Brasil, ela tinha 6 anos, então eu trabalhava muito, era mãe solo, trabalhava para realmente pagar as contas e cuidar da minha filha. Até que eu já estava sozinha, o meu relacionamento com o pai da minha filha, a gente terminou, né? A gente se separou, eu nunca fui casada, na verdade, um relacionamento de 12 anos, a gente terminou quando ela tinha 1 aninho de idade. Foi uma opção minha e a partir daquele momento eu não tive nenhum relacionamento assim muito sério ou duradouro. Eu até tentava, mas já estava um pouquinho cansada em relação de investir com os brasileiros. Eu falei assim, eu quero alguma coisa diferente. Eu não sei o que é ainda, mas eu não tô querendo perder muito mais o meu tempo com brasileiro. Tô querendo alguma coisa nova por aí. E foi quando um dia eu pensei, poxa, eu moro em Copacabana, eu poderia, né, sair um pouquinho, ir ali tomar um chopp, de repente eu conheceria alguém. Mas, gente, as coisas não acontecem dessa forma, não é tão simples assim. Tem gente que às vezes consegue encontrar sua alma gêmea no ônibus, no metrô, né, andando na rua, sei lá. Porém, isso nunca, minha alma gêmea não tinha aparecido para mim em nenhum lugar ali do Brasil. Como eu já estava com aquela ideia na cabeça de que eu não queria mais perder o meu tempo com brasileiro, que eu gostaria de conhecer alguém de fora, realmente esse foi o meu objetivo, eu comecei a trilhar o caminho para que esse meu objetivo se tornasse realidade. Então, digamos que se fosse um sonho, não chegava a ser um sonho, mas foi um modelo, um estilo de vida que eu queria viver, né? Uma opção minha de querer ir e tentar uma coisa mais diferente. E aí, uma noite, eu lembro como se fosse hoje, eu abri o meu computador velho, demorava 1 hora para abrir, para esquentar, e aí eu comecei a procurar sites de relacionamento. Não procurei muito até bater num chamado, que eu acredito que nem tenha mais hoje, mas na época era chamado de Latim Euro, uma mistura de latim com euro de Europa. E aí eu entrei nesse site, era um site muito organizado, igual esses Tinders de hoje, que eu nunca entrei, porque hoje eu já não preciso, né? Eu já consegui o meu gringo. Mas eu tenho amigas que usam esses sites de relacionamento e acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Mas esse site que eu entrei, chamado Latin Euro, era fantástico, porque ele funcionava da seguinte forma. A mulherada, ela ia ali, ela tinha tipo um cadastro onde ela colocava algumas fotos, tinha umas 3 ou 4 opções de fotos, então você colocava a foto que você queria, você colocava os seus dados, você colocava a língua que você conseguiria falar, se a pessoa te ligasse, você colocaria também as opções, a descrição da pessoa que você gostaria de conhecer. Então, assim, eu sempre coloquei
que eu gostaria de um homem mais maduro, que eu nunca gostei de homens mais novos, eu sempre gostei de homens mais velhos, e eu coloquei lá o limite de idade e a descrição, o físico, como eu queria que fosse uma pessoa estabilizada na vida. Não procurei nem rico lá no Latin Neuro, não coloquei que eu queria pessoa rica, eu coloquei que eu gostaria de uma pessoa estabilizada, que tivesse, sabe, há mais ou menos as mesmas afinidades que eu, um profissional, enfim, coloquei tudo que eu queria, né, encontrar nesse meu gringo. E aí, gente, eu fiz o cadastro numa noite. Em 24 horas, o meu telefone de casa não parava de tocar. Tanto o meu telefone de casa quanto o meu celular. E assim, como o fuso horário, né, são muito diferentes, tem gente na Europa que o fuso horário seria 8 horas, 10 horas da noite, então às vezes de madrugada o meu celular estava tocando, vibrando e os negros chamando. Então era uma coisa de louco. Então, muito engraçado, porque ali eu também tive a oportunidade boa de aprender o inglês, falava tudo errado. Gente, naquela época eu brincava de falar inglês, eu não tinha, realmente meu inglês era além do básico. Mas enfim, eu falava com os pessoal, eu não sei como, mas eu falava. E eu mesmo não entendendo muito, eu consegui ter o discernimento de falar, você eu não quero, você não quero, você não quero, você não quero, você não quero. No fim, eu fiquei com três opções. Um americano, o meu atual marido, e um outro era um mexicano que vivia nos Estados Unidos. O mexicano que vivia nos Estados Unidos, isso só por telefone, tá, gente? O mexicano fazia muito mais o meu jeito, porque tinha uma idade mais parecida com a minha, sabe? Eu gostava da forma só. E os outros dois, que é o meu atual marido e um outro americano, eles eram bem mais velhos do que eu. Então, o mexicano, eu comecei, eliminei da minha lista. Olha que louco, olha que coisa, cara, que experiência fantástica. Felizmente, eu tive um final muito feliz, tá? Mas tem muita gente que não tem. Então, assim, eu vou deixar aqui uma observação. Muito cuidado com a internet, com sites de relacionamento, até um simples Facebook. Tomem cuidado, tem muito golpe, tem muito golpista lá. Tem muita gente que se passa por uma pessoa e não é. Então, cuidado, seja esperta, não fique de olhos fechados. Tente ver todas as coisas, porque o meu final foi muito feliz. Mas isso não quer dizer que todos os finais são ou serão. Então, mulherada e até a homarada, tomem cuidado, sejam espertos, se cerquem de tudo, façam perguntas, fiquem bem atentos, tá? Tem muito golpista em qualquer lugar do mundo, não pense que é só no Brasil, não. Tem muito golpista em todo lugar do mundo. Então, por favor, não caiam em cilada, porque estão desesperadas para arrumar alguém, estão desesperadas para sair do Brasil. A felicidade está dentro de você. Ninguém vai te fazer feliz se você não se fizer feliz primeiro. Então não caia em ciladas por desespero, pelo amor de Deus. A minha experiência foi ótima. Hoje eu vivo bem com meu marido. Eu fiz a melhor escolha, mas eu fui muito esperta, eu conseguia distinguir a pessoa boa, a pessoa ruim, digamos assim. Eu lembro que teve um que eu conversava muito, até gostava de conversar, que até pelo fato de ir falando inglês.
E eu lembro que ele era muito incisivo, já tava querendo que eu fosse pra lá. Olha isso, já tava querendo que... vem pra cá, se eu não me engano, era da Noruega. Vem pra cá, eu te mando passagem, falava muito bem português, já teve um relacionamento com brasileira. Eu falei, isso aí tá me cheirando um bom malandro da Lapa, com português muito bom. Não, ele era gringo, porque eu dava pra saber que era que tinha um accent, tinha um sotaque. Mas muito, sabe, muito malandrão. E aí eu me lembro que um dia ele me ligou e a minha filha teve, acho que alguma coisa caiu na cabeça dela, acho que a cortina, eu tava falando com ele na sala, ela tava no quarto brincando, aí ela caiu, alguma coisa caiu, se machucou, eu falei, só um minuto que eu tenho que falar com a minha filha, tenho que ver a minha filha, porque alguma coisa aconteceu. Ele insistindo em falar, e eu falei, que tu tá pensando que eu tô falando que eu tenho que sair porque eu tenho que tomar, a minha filha caiu, se machucou, eu desliguei também, nunca mais atendi. Ali já foi o quê? Um exemplozinho, ali já foi o sinal de que aquela pessoa realmente não prestava. Posso até estar enganada, posso até pensar assim, ai meu Deus, Kelly, mas que isso? Só porque ele estava falando com você, sua filha machucou, ele não entendeu, não. A gente percebe, a gente só se deixa levar se a gente quiser. Então assim, muita atenção, tem que ser esperta. Enfim, no fim eu tinha 3 opções, o mexicano eu vi que não era pra mim, por mais que eu tinha muito mais afinidade com ele, eu percebi que não, descartei. Aí fiquei entre o americano e o meu atual marido. O americano, digamos que seria um bom partido, porque não tinha filhos, era sozinho no mundo e estava ali disponível e viria ao Brasil para me visitar em qualquer momento, enfim. Mas sabe quando o coração não bate, sabe? Não era aquilo, a gente se falava no telefone, mas não era aquele mesmo feeling. Com o meu marido, gente, por mais que eu não falasse bem o inglês, era uma coisa de louco, que a gente se falava todos os santos dias, todas as santas noites. Ele me ligava. Então ele falava em espanhol, porque ele aprendeu um espanhol por aí na vida, e eu respondia em inglês. Só que se ele respondesse em inglês, eu não entendia muito bem, mas quando ele respondia em espanhol, eu entendia. E foi assim uns 3, 4 meses falando por telefone até ele ir ao Brasil, né? Na época eu morava no Brasil, para me visitar. E depois daquele dia, gente, a gente nunca mais se largou. A gente vive junto, nós vivemos juntos até hoje. Então ele ia ao Brasil para me visitar. Em 2 anos que nós ficamos juntos, assim, namorando, ele foi pro Brasil me visitar umas 10 a 12 vezes. Então, muito engraçado que a primeira vez que ele veio me visitar, que eu também não vou esquecer, eu tinha um apartamentozinho ali em Copacabana, e aí eu morava com a minha filha e eu tinha uma empregada, porque eu trabalhava muito, então tinha que ter alguém para cuidar da minha filha, né? Levar pro colégio, buscar, cuidar, principalmente quando eu tava à noite dando plantões, que eu tinha que ter alguém para dormir com ela. Então ele veio me visitar nesse dia. E o combinado era que ele fosse para um hotel, porque eu não conhecia, não saberia se eu iria gostar, então a gente se falava por telefone, a gente não se falava pelo FaceTime, a gente não se falava por nenhuma forma, assim, era só voz. E a voz dele me encantava, a voz dele me fazia feliz, sabe? É como se fosse um alimento para minha alma, uma coisa assim inexplicável. E aí, uma vez, quando ele estava muito perto de vir, ele me mandou uma foto, que eu insistia muito. Ele não é high-tech, né? O meu marido, ele trabalha na parte de finanças, então tem mais idade do que eu vou chegar lá. Então, ele não sabia como abrir, tipo, um FaceTime pra gente conversar e eu conseguir vê-lo, né? Então, era através
de conversa pelo telefone, e uma vez que ele me mandou uma foto, eu falei, acho que tá tranquilo, não era aquele, né, aquele homem lindão, mas era assim, ele é muito charmoso. Eu vou deixar algumas fotos aqui de nós dois na época, como vocês podem ver aqui. E assim, eu nunca fui muito atrás de beleza, de perfeição, né, de homens fortes, de tudo isso. O que eu realmente procurava era o quê? Era não só amizade, é ser respeitada, é ser realmente amada, é ter um carinho, é ser valorizada. E isso tudo que eu quis, eu encontrei no meu gringo. Assim, acho que tudo em duplo. Até hoje eu sou uma mulher muito realizada, muito feliz com o meu marido. Quando a gente se conheceu, eu tinha 30 e poucos anos e ele é 25 anos mais velho do que eu. Eu lembro que quando ele me falou a idade, eu falei, eu gostei de você, mas eu acho que você é um pouquinho velho pra mim. Eu acho que porque assim, na faixa etária que eu coloquei, eu falei que eu queria uma pessoa um pouco mais nova. Só que pelo fato de eu gostar tanto de conversar com ele todos os dias e de preencher todos os vazios que eu sentia, eu falei, idade é só número. Isso não quer dizer nada, gente. Isso não quer dizer nada quando você é feliz, quando você se sente realizada, amada, querida, sabe? Isso tudo, não existe idade. E hoje, eu falo que assim, eu sou muito mais velha do que ele em tudo. Ele é muito tranquilo. Foi assim, um achado. Eu ganhei na loteria com meu marido. Eu acredito que a gente fala assim, que ele é lucky por me ter e eu também sou. Então, eu sou muito sortuda por tê-lo, ele é muito sortudo por me ter também. E aí, quando ele veio me conhecer, ele veio até o meu apartamento. Eu dei o endereço, até porque uma pessoa tá saindo de um país, né, país dele, 24 horas de viagem. Eu falei, olha, aqui é o meu endereço, porque se caso acontecer uma coisa, você né, esse aqui é o meu endereço, é o meu telefone, ele já tinha, então, o meu contato, até porque, pelo amor de Deus, né, gente, a pessoa tá viajando pra te ver, você não vai dar o seu endereço. Então, eu dei. Eu lembro que ele chegou, tocou a campainha, eu fui lá atendê-lo, eu falei, meu Deus do céu, ele tá aqui, eu não imaginava ele tá aqui. Eu tinha separado a minha roupa, as minhas coisas, né, pra vê-lo mais tarde, quando ele chegasse, enfim. Então eu não estava pronta e o cara vai, me toca a campainha, eu estou aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu acho que eu demorei uns 15 minutos para descer, porque eu não sabia como, o que botar. Sabe quando você prepara tudo e aquilo tudo muda e você tem que dar o seu jeito assim, se virar nos 30? E aí eu fui, botei uma roupa lá, eu sei que eu demorei um pouquinho para descer, mas eu desci muito nervosa, não estava nem um pouco calma, muito nervosa, mas aí desci e ali eu gostei do olhar, eu gostei, ele tava cansado, tadinho, mas eu gostei de tudo. Mas por que ele veio até minha casa? A desculpa dele era, eu posso colocar as minhas malas aqui na sua casa até eu ir procurar um hotel? Aí eu falei, pode, então vem, sobe. Aí ele subiu, acho que eu ofereci almoço, acho que ele almoçou, ofereci água, suco, nanana. Ele estava muito cansado, era uma viagem muito cansativa, de 24 horas, como eu falei. E aí eu lembro que eu liguei com meus pais, principalmente meu pai, sou muito amiga do meu pai, porque a gente sabe falar sobre essas coisas e dizer o que eu penso, o que eu quero fazer, o que eu não quero. Eu tenho uma abertura muito grande com meu pai em relação a isso. Então liguei pro meu pai e falei, olha, fulano chegou, ele tá cansado, ele tá aqui em casa, falou que ia deixar as malas e ia vir um hotel. Mas eu sei lá, eu tô alguma coisa no meu coração falando pra ele ficar aqui. O que você acha? Eu não tinha, no apartamento que eu morava nessa época era muito pequenininho, era um quarto e sala, então não tinha outro quarto.
Então eu botei ele dormindo na sala. Eu falei, olha, se você quiser. Aí meu pai falou assim, você que sabe, você já é adulta, se você tá sentindo no seu coração, deixa ele ficar aí. Eu falei, então tudo bem, eu vou deixar. Aí eu falei, olha, você quer ficar aqui? A única coisa que eu tenho pra você é um colchão no chão aqui da sala, se você se sentir confortável. E não é que ele aceitou? Ele aceitou, gente. Ele ficou dormindo uma semana num colchão na sala. Ele veio pra ficar comigo 2 semanas. Eu estava de férias. Acredito que eu fiquei de férias uma semana e na outra semana não. Eu ia trabalhar. Enfim, eu lembro que ele ficou dormindo no chão. Eu até, se eu chamar ele, ele confirma isso. Ele ficou dormindo no chão da sala e por uma semana. E na outra semana eu tive férias e a gente foi viajar um pouquinho. A gente foi... Aí a gente foi para vários lugares. Eu lembro que a gente alugou um carro. Aí a gente foi para Búzios, a gente foi para Coroa Grande, a gente foi para Serra Petrópolis, a gente foi para, não é Juiz de Fora, a gente andou bastante, não foi Juiz de Fora, mas foi Teresópolis, a gente foi Petrópolis, Teresópolis, acho que Teresópolis. Enfim, a gente passeou muito, a gente rodou o Rio de Janeiro e foi ótimo, a gente pôde se conhecer e dali a gente nunca mais se largou. Então, por 2 anos, ele vinha quase que... Ele veio me visitar umas 12 vezes nesses 2 anos de namoro à distância, né? Eu no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele aqui no Canadá, em Vancouver. E aí, sempre se falando, sempre lá, e teve um momento da minha vida que eu falei, não sei o que eu quero da minha vida, não sei se eu vou ficar nessa com esse namorado. Ele veio me visitar e teve uma vez que eu vim também, eu vim ao Canadá, em Vancouver, em 2011. Eu vim sozinha por 2 semanas para conhecer, amei o Canadá, eu simplesmente I fell in love com o Canadá, com Vancouver, e eu fiquei realmente mexida. E aquela sementinha, aquela sementinha começou a ser plantada assim na minha cabecinha, até que um dia eu, conversando com um médico lá no Brasil, num hospital de cardiologia que eu trabalhava, onde eu era supervisora, eu falei com ele, tô querendo estudar, tô querendo fazer medicina, tô querendo fazer direito, mas acho que a enfermagem não dá mais pra mim, aqui no Brasil é muito difícil, trabalho em 3 empregos praticamente, só tenho dinheiro pra pagar minhas contas, tô bem, sabe, cansada disso tudo. Aí esse médico me falou, mulher, o que tu tá fazendo aqui? Ele conhecia o meu atual marido, né? Porque quando ele ia me visitar, ele ia para os hospitais comigo, porque eu não tinha folga, trabalhava direto. E aí, esse médico falou assim, mulher, vai pro Canadá, o que tu tá fazendo aqui? Fica aqui nesse Brasil não, aí vai fazer medicina, vai fazer direito, até você começar a fazer dinheiro, você vai estar com os seus 50 e poucos anos, aquela coisa, né, do etarismo, da idade, que no Brasil é muito forte. Você vai estar com 50 e poucos anos, você não vai continuar sem ter tempo para tua filha, sem ter tempo para teu namorado, e você vai estar na mesma. Então, não faça isso não. Vá para o Canadá, a enfermagem se paga muito bem lá, tem muito mais respeito, tem muito mais dignidade, tem muito mais... Então vá para o Canadá e vá curtir tua vida com teu namorado, casa, uma pessoa maravilhosa, vai te fazer muito feliz e não fica perdendo tempo aqui não. Eu acho que Deus, eu tenho certeza que fala através das pessoas. E eu lembro que eu conversei com meu namorado sobre isso, e não é que ele falou que sim, não é que ele aceitou. Eu falei com ele, acho que foi em abril ou maio. Foi em abril ou maio, quando ele veio me visitar pela última vez. Aí quando foi em agosto, eu não estava vindo para o Canadá. Eu vim para o Canadá com a minha filha, a Marcela. Na época tinha completado 6 aninhos. Viemos, ficamos com ele por 4 meses.
só pra gente fazer o tal do test drive, né? Pra saber se realmente ia dar certo. Uma coisa é quando você é sozinha, outra coisa é quando você tem filhos e você vem tentar sua vida, né? Num país diferente, com um homem diferente, que você conhece assim por visitas, mas morar junto já é diferente. Enfim, os 4 meses, digamos que foi muito bom, não foi perfeito, porque Marcela e ele não se bicavam, mas foi bom. E aí voltamos pro Brasil, ficamos 2 meses lá, Marcela e eu, e ele ficou no Canadá. Nós precisávamos desse tempo, minha filha e eu, e foi muito bom para nós. Até que ele veio e ficou com a gente lá, viajamos e aí todos nós voltamos para o Canadá juntos, não voltamos no mesmo voo. Na verdade, voltaria eu e Marcela primeiro e ele meio que 4 a 6 horas depois. Muito nervoso porque não sabia se a gente ia conseguir entrar no país novamente, que até então nós estávamos como turistas. Mas eu te digo que a primeira vez que eu vim com Marcela foi muito difícil. Me perguntaram muitas coisas, perguntaram até a idade que eu tinha ficado grávida da minha filha, só para saber se realmente era minha filha, sei lá. Quando você viaja com criança, gente, é tudo muito mais complicado, tá? Principalmente quando você viaja sozinha e o pai biológico fica no país. Então não é uma coisa muito fácil. E eu consegui responder tudo, mesmo não tendo um inglês tão bom. Teve um momento que eu falei, desculpa, eu tô nervosa, mas aí eu respirei fundo, eu falei, não, eu vou conseguir responder, mas foram um bombardeio de perguntas, mas aí na primeira vez, tá? Quando eu voltei com ela na segunda vez, eles não perguntaram nada, praticamente nada. Eu até tentei falar, a gente tá voltando porque a gente quer estudar inglês, eles, tá. Eles até brincou, o agente de imigração, policial. Aí ela fala, não, eu que falei assim, nossa, eu quero voltar para aprender o inglês porque fico até nervosa quando eu lembro dessa parte. E aí eu lembro que o agente de imigração falou assim, your English is pretty good, né? Falando que meu inglês era muito bom, mas que na verdade não era nada. Mas muito assim, muito legal, muito nice, muito polite. E aí carimbou, pum, pum, e entramos. Eu lembro que meu marido ligou e a gente atendeu, né? A gente já estava em casa, ele ficou mais aliviado. E aí foi que a gente realmente ficou aqui e nunca mais saímos. Estamos até hoje, somos nós duas, né, canadenses. Marcela tem o meu marido como um pai para ela, porque tudo que ela aprendeu foi com ele. Ela aprendeu a língua inglesa com ele, ela aprendeu a andar de bicicleta, ela aprendeu a nadar, ela aprendeu muita coisa, ela aprendeu a ser gente, coisa que infelizmente a minha filha não era quando a gente vivia no Brasil. Muito sacrifício de não me ter perto dela, então o que ela queria era mamãe e ela não tinha mamãe. Então aqui a gente realmente viveu uma família. Hoje Marcela com quase 18 anos, o meu marido mesmo diz que criança boa, nunca nos deu um trabalho, nunca, Marcela nunca teve problemas, sabe, que falasse, meu Deus, né, que o adolescente geralmente tem, nunca teve. Então assim, posso colocar meu joelho no chão e dizer que a minha história foi muito feliz, está sendo muito feliz, mesmo com a diferença de idade, a gente se dá muito bem. É uma pessoa que sempre me funcionou, né? Me puxou para fazer as coisas, vai dirigir, vai fazer seus cursos, vai aprender o inglês, vai ser enfermeira, faça o que você quer, sempre me puxou para ir, coisa que eu nunca tive isso com os meus outros relacionamentos. Eu queria fazer uma coisa, mas você já fez isso, para que você vai fazer outra coisa? Eu sempre queria estudar, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de progredir, eu gosto muito de
fazer coisas. E eu tive relacionamentos que me colocavam para baixo, me puxavam para trás, ao invés de falar, não faz, você pode, você é amazing, você é fantástica. É isso que eu escuto todos os dias. Você é linda, você é esperta, você é inteligente. E olha que eu sou a enjoada. Eu não tenho, às vezes, muita paciência. O canadense é muito cool, muito tranquilo, sabe? E eu, carioca, capricorniana, quero fazer tudo, quero abraçar o mundo com as pernas, com os braços, com tudo. E eles são muito tranquilos. Então, assim, tem choque de cultura no início? Tem. Mas quando você começa a se estabilizar e que você calmar, tudo é muito maravilhoso. A troca é muito boa. Então eu digo que realmente eu ganhei na loteria conhecendo o meu gringo, e eu não troco ele por ninguém e por nada nesse mundo. Quem me segue nas redes sociais vê a nossa harmonia. É um coração dele. Tem muita gente que me manda mensagem dizendo: eu não sei, mas eu consigo ver o coração do seu marido. Que pessoa fantástica, que pessoa boa, que pessoa do bem. E não é uma pessoa religiosa que vai para a igreja, que sabe, que fica falando o nome de Deus o tempo todo. Não é, mas faz muito bem para as pessoas ao redor. Mais do que muitas que eu conheço que vão para a igreja de domingo a domingo e sacaneiam os outros. Então, assim, é um coração puro que ele tem, um coração que eu nunca vi igual, e que aí eu falo para Deus: obrigada pela oportunidade de conhecer uma pessoa como ele, que me faz aprender todos os dias, sabe, com essa pureza, que não é uma pessoa que não tem maldade. Então, gente, essa é a minha história de hoje. Eu vou tentar sempre estar trazendo uma história pessoal da minha vida para vocês, porque eu acho que não é só vir aqui no canal e falar sobre processo de validação, prova, estudo inglês. Bom, a gente precisa disso, acho que é importante, mas também mostrar para vocês um pouquinho da minha vida pessoal e compartilhar isso com vocês, porque eu sou real, eu saí daí de onde você está e hoje eu estou aqui. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês, tá? Então, se você quiser saber mais sobre histórias da minha vida, deixa um comentário aqui, me diz exatamente o que você quer saber, que aí eu vou fazer aquele vídeo maroto e vou compartilhar com você a minha história. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Conto com vocês. Vamos me ajudar nesse canal. Vamos fazer esse canal crescer junto, que é nosso. E aqui a gente pode compartilhar muitas coisas bacanas, tá bom? Um beijo e até a próxima história. Bye, bye!